Se o Coutinho for embora no meio do ano, deixar o Souza, o Alex ainda encontrar até... Mas aí que tá. Eles têm contrato até o fim do ano. Também outro erro, cara. Você atende um pedido do Coutinho e faz o contrato maior do que o do Coutinho. O Memphis contra o Santos foi um monstro. Para o Coutinho não jogaram nada em nenhum jogo grande. É isso, só lampejo. Isso é péssimo, é péssimo. Mas o Alex Teixeira depende até colocar no jogo. Temos um técnico que não encaixou. Concordo. E esse campeonato carioca, amigos, ele serve para mostrar algumas coisas. Que os nossos meias não entregam mais, que a gente vai ficar agarrado só ao passado, ao nome, à grife, que o Alex Teixeira, o Souza e o Jean Davi não rendem, que o Maxime deve ser muito ruim nos treinamentos, porque ele nem ganha chance, ele não tem nem sequência. Agora, Rodrigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A crítica que eu estou fazendo ao Coutinho, na minha avaliação, ela é justa. Me mostra jogos que ele decidiu, 3 jogos que o Coutinho tem decidido. 3. Agora, isso não faz de mim um cara merecedor de Theo Rossi, que é outro que não servia pra nada, tanto que foi embora. A nossa barca é urgente, mas alguém vai fazer essa barca acontecer? Não, porque os caras têm aí um contrato grande. Então é difícil, torcedor. É difícil enquanto a gente tá assim. Agora, se a gente continuar, não entra ano, sai ano, e ficar parado no tempo, Marcos, como tá dizendo aqui, sem um time competitivo, sem um CT decente, esquece. Rodrigo, insistir com eles é até terminar o contrato. Não pode pensar em renovar, entendeu? Obrigado pelo superchat aí, o Marcos Fernando. Então, assim, eu não consigo me sentir representado vendo esse time em campo. Alguém consegue se sentir representado? Alguém viu o jogo ontem e falou assim, caramba, esse time me representou. Alguém viu isso? Eu tinha esquecido, Richelli. Olha aqui. Temos ainda o Zé Gabriel. Vamos fazer uma soma aqui rápida. Coutinho, Payet, Zé Gabriel, Souza, Alex Teixeira e Jean. Eu posso estar equivocado, mas esse quinteto, Coutinho, Payet, Souza, Alex Teixeira e Jean Davi, esse quinteto, representa 4,5 milhões de reais. Vamos botar 4 milhões? Vamos botar o De Luca, sexteto, pronto. 4 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, torcedor, com 4 milhões de reais, quantos jogadores titulares o Vasco poderia ter? Eu afirmo, sem errar, 4. Saem 6 e entram 4, ganhando 1 milhão de reais, que é o salário do Verratti. 4 Verratti para as suas posições correspondentes. Mas sem errar. É sofrível, Roberto Santos, é sofrível. Porque a gente olha e fala assim, cara, o que a gente está vendo em campo? E outra coisa, eu estou botando com encargos, com tudo que custa 1 milhão de reais. Mas tem que ser 4 acertos. Perfeito, John. Eu não posso trazer 4 jogadores que eu vá errar de novo. O argentino diz que não consegue cobrar o Carille. Então, argentino, deixa eu falar uma coisa. Estava conversando com um amigo na sexta-feira e tenho a seguinte impressão. Pode ser que eu esteja errado. Não estou dizendo que eu estou certo não, tá? Mas a minha impressão é, o Carille é um treinador que é um samba de uma nota só. O que eu quero dizer com isso? É um treinador que não consegue apresentar variações. Não consegue apresentar variações. Um time grande como o Vasco precisa ter variações táticas. E a gente está jogando naquele tripé de volantes desde sempre.
E se bobear, nós vamos no tripé de volante até o final do ano. Cauã Barros tá voando no América Mineiro, não presta pro Vasco. Gente, ele tava no Vasco e ninguém queria ele. O nosso problema como torcedor, não é uma crítica a você não, Cadê aqui, perdão? Renato, não é uma crítica a você não, mas assim, é um pensamento só do torcedor pra gente pensar, pra gente avaliar. Sempre que o cara vai embora e começa a apresentar o mínimo destaque, porra, olha aí, não serve pro Vasco. Mas ele tava no Vasco e ninguém queria ele. Ninguém, enquanto o cara tava no Vasco, falou assim, porra, o Cauã Barros é titular, joga pra cacete. Mas olha só, o Rafael Paiva, seu xará, também não apresentava variação tática, não. Ele enfiava os 3 atacantes e a gente morreu abraçado com os 3 atacantes. E aí? O que valeu isso? Pô, Fábio, você fala em abrir folha como se fosse vender um apartamento mais caro por um apartamento mais barato. Futebol é inflacionário, não é fácil assim como você pensa, não. Não, Renan? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar com os caras lá, pelos valores que nós temos, e vamos até o final do ano. Vira que segue. Eu não posso é pagar R$1 milhão para um cabeça de bagre, porque eu abri espaço na folha. Só isso. Aí eu não admito. Se o problema é dinheiro, eu começo a desconfiar que o problema nosso não é dinheiro. Porque se a gente já podia ter aberto espaço na nossa folha e não abriu, alguma coisa está errada. Renato não quis. Esquece, Primário. Renato não quis. Cara, eu não botei o Capasso nessa soma, Alessandro, porque eu acho que o Capasso poderia ser útil, tá? Eu acho que o Capasso poderia ser útil. Flávio, o que mais me irrita é que a diretoria banalizou perder para o maior rival. Ninguém se irrita. Transformaram perder para o Flamengo em algo comum. Eu não vi nenhuma publicação nesse sentido, não vi ninguém se manifestar nessa forma, Flávio. Mas assim, Diogo Terangamer, membro por 5 meses, muito obrigado. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que, infelizmente, isso não é de hoje. Se a gente pega os últimos 30 jogos, esses 30 jogos começaram quando? Há quanto tempo são esses 30 jogos? Vamos fazer uma conta rápida? Retrospecto. Vasco versus Flamengo. Vamos lá. Vamos pegar a última vitória do Vasco nesses 30 jogos, né? Então vamos lá. Vamos só olhar aqui para que a gente não possa fazer errado. Vamos lá. O Vasco venceu de 1-0 no Carioca de 2023, 5 de março de 2023. Venceu por 3-1 em 15 de abril de 2021, aquele gol do Morato. Olha só, cara. Olha só. Olha que absurdo isso. Isso aqui pra mim, isso é um absurdo sem tamanho, cara. Um negócio assim que é... E a outra foi 2016. Olha quantas administrações passaram por ali. A partir de 2017, o Flamengo vence o Vasco por 1-0 no Carioca. De 2017 pra cá, tem 2 vitórias. Não é possível que nós achemos isso normal, gente. Não pode ser normal, né, Wendel? Não pode ser normal. E o erro não está especificamente numa pessoa. Ah, para de defender a diretoria. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de um todo. Eu estou tentando analisar um todo. Azevedo, curte seu trabalho. Desde quando a SAF foi aceita no Vasco, já são quantos anos de atraso? Que vem atrapalhando vocês, comparado com a SAF do Botafogo, que são da mesma época. Diogo, vamos lá. São SAFs com tempos diferentes, com um ano de gestão a mais e com um administrador diferente, né? Porque, na verdade, há uma persona no Botafogo e no Vasco não tinha. Quem sabe agora, com o Evangelos Marinax, tem essa persona, né?
Entendeu? Esse pode ser um diferencial. É isso. Eu não concordo em relação ao Coutinho. Ele recebe a bola na frente, exceto o Verratti, não tem ninguém na frente para ajudar. Se der um time melhor na frente, o futebol dele vai aparecer com certeza. Thales, essa é uma esperança nossa. Não é uma certeza, infelizmente. Infelizmente não é uma certeza. O problema tá aí, perdem e ficam calados, passivos, reclamando da postura da diretoria. Mas, cara, vira público, esbravejar, xingar, vai fazer o que? Vai adiantar em quê? Nos últimos 8 anos, o Vasco tem 2 vitórias sobre o Flamengo. 8 anos! Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Assim, é doído falar isso, mas não dá. Na minha avaliação. É verdade sobre o dono do Liverpool ter interesse na SAF? Não sei, Moisés. Eu vi que foi o Leonardo Baran que falou isso, mas eu não sei. Não sei, eu não tenho essa informação, não vou dizer. Ele que falou. Fábio, dá uma opinião sincera. Se você fosse presidente do Vasco, qual seria a sua primeira atitude dentro do clube? Cara, sabe que é uma pergunta difícil de responder? Porque quem foi que me perguntou isso? Paparazzo Rubro-Negro me perguntou algo parecido com isso aqui, administrativo. Ele falou assim, cara, o que o comentarista Pedrinho diria hoje pro presidente Pedrinho? Aí eu vou responder em cima disso que você falou, inclusive. Cara, daqui é muito fácil eu apresentar uma solução. Daqui é fácil apresentar uma solução. Mas quando eu sento e tomo ciência dos números, falo assim, porra, aquela solução que eu pensei não dá. O que eu faço daqui, e acho que qualquer um de nós consegue fazer, é avaliar o quê? O que chega, o que se almeja. Então, assim, aí é diferente. Pô, o Jean Davi, já deu tempo de você dizer se ele é bom ou não? Já. Ele encaixa ou não no Vasco? Já. Não dá. Foi uma contratação ruim? Foi. Foi uma contratação ruim. O Emerson Rodrigues, que já foi embora, foi uma contratação ruim? Foi. O Maxime Domingues, foi uma contratação ruim? Não sei. Eu não sei. Quantos jogos o Maxime jogou no Vasco? Quantos jogos ele teve sequência no Vasco? Não tem, cara. Ninguém consegue performar se não tiver sequência. Agora, o foco do presidente tem que ser esse. Vocês já viram esse episódio? Quem aqui viu o episódio sobre o Red Bull Bragantino no Sport TV? Quem aqui viu? Eu já assisti os 3 episódios. E quando a gente fala em foco no CT, e o presidente já destinou 15 milhões de reais para isso, Wanderson, as pessoas não entendem. Eu não quero CT, eu quero é título. Vai olhar o CT que tem o Red Bull Bragantino. É impressionante a estrutura que tem. Hoje, nós estamos muito atrás do Bragantino, por exemplo. Mas não é pouco, não. É muito atrás. E quando é que nós vamos estar próximo? Difícil. Sabe por quê que é difícil? Porque nós estamos deixando passar o tempo. A obra do CT ainda não começou. Tá para começar. Mas nós já estamos atrás no tempo. Temos que ganhar muito tempo. É melancólico escutar você, homem. Então tá bom. Albi Garcia, troca. Vai para outro canal, ué. Eu tô trazendo para o torcedor a realidade. Um investimento. Que, segundo eu sei, agora, nesse mês de fevereiro, iria começar a questão da área molhada. Então nós estamos muito atrás.
E por que isso vai mudar o quê? Ué, quando você vai atrás de um atleta, e esse atleta conhece, inclusive, alguém do elenco, a primeira coisa que ele faz, não compare os tempos, né, Evangelista? Nem compare os tempos, né? Até porque não temos o Romário. O Romário surgiu no Vasco, não sei se você sabe. Tá? Boa noite, Arthur, boa noite a todos. Então, assim, se nós olharmos a estrutura hoje, quando vem um atleta para cá, eles querem saber se a estrutura é boa. Tá pagando em dia? Tá. Estrutura é boa? Mais ou menos. Pô, o CT não é legal, não? Ainda não. Os caras estão prometendo, mas ainda não é. Pô, porque eu recebi a proposta do Red Bull Bragantino. Os caras também pagam em dia, a estrutura lá é top. Então valeu, irmão. Tô indo pro Red Bull, tá? É isso. Então, isso é fundamental. Claro que é exatamente isso, Leandro, que eu tô tocando. Os atletas olham isso. Entendeu? Os atletas olham isso na hora de escolher. O que um atleta olha? Os valores que são oferecidos a ele, a estrutura que ele vai trabalhar, o ambiente, né? E, obviamente, que se o salário está em dia. E, nisso tudo, o que se faz? Brigamos pelo quê? O Vasco paga em dia? Paga. O ambiente interno é bom? O ambiente interno é bom. O Mirassol, um belo exemplo, cara. O Vasco briga pelo quê? Briga para ficar na primeira divisão e briga, às vezes, aí ganha uma Sul-Americana. O CT é maneiro? CT não é maneiro ainda não. Pô, mas e aí, como é que eu faço? Vou para lá? É uma equação simples. Sem atrativos, sem bons jogadores. É mais ou menos por aí. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso para dar esse salto. Agora, o Pedrinho, o Levenciano, o Júlio Brandt, qualquer um que sente na cadeira hoje, faz isso da noite pro dia? Não. Claro que não. Claro que não faz da noite pro dia. E claro que o jogador leva tudo isso em consideração. Só que assim, torcedor, numa boa, o Vasco tem que dar esse salto e não pode mais dar o passo. Agora é o salto que precisa. O Vasco precisa dar um salto. Não estamos falidos. Cleiton, não estamos falidos. Mas nós precisamos dar um salto. O que era um salto? Não adianta, vou começar a reformar, vou fazer a pavimentação do estacionamento e botar um melhor refeitório. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. As janelas foram ruins? Foram. A janela anterior foi ruim e essa, por enquanto, foi ruim. Por enquanto, foi ruim. Esse salto demora uns 6 anos. Não acho. Entendo, Kil, que você, com a foto do Flamengo, está exatamente fazendo uma alusão ao que levou o Flamengo esses 6 anos. E concordo. Mas o que eu já falei aqui, repito, o Vasco poderia ter encurtado esse caminho. Porque o Flamengo não teve, naquele momento, uma reestruturação financeira que ele teve que montar. O Vasco saiu do zero. O Vasco montou uma empresa, botou dinheiro. A SAF nasceu com dinheiro. Mas aí os caras preferiram dar 16 milhões no Léo Pelé, dar 16 milhões no 60% do Lucas Piton, pagar 2 milhões de dólares pelo Puma, 2 milhões de dólares pelo Capasso, 3 milhões de dólares pelo Orediano. Então, assim, cara, esse é um problema. Agora, que quanto mais a gente demora, mais tempo leva, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E essa balela de que o Flamengo teve ajuda do governo, nós já tivemos várias ajudas também e não conseguimos. O problema nosso não é ter ajuda, é ter a gestão.
E eu entendo que essa gestão precisa de tempo para poder fazer. Está errando? Está errando, sim. Ninguém está dizendo que os caras só acertam, não. Agora, se o Vasco não der um salto... Eu hoje lembrei, e falei isso ontem aqui também, mas estava conversando com um amigo meu. E estava falando de uma frase que eu utilizei na época, na Fox. E tem 7 anos essa frase já, 6 anos e meio, né? Mais ou menos, 6 anos. Foi final de 2018, então vamos botar 6 anos. Que eu falei o seguinte, falei, cara, enquanto os adversários do Flamengo comemorarem e não cobrarem os seus presidentes, diretores, e achar que é maneiro só sacanear o cheirinho, porque o Flamengo chegava em final, era eliminado na fase de grupos de Libertadores, e a galera achava maneiro isso, né? O Flamengo está se estruturando. Vem desde 2013. Gente, esse vídeo tá aí no YouTube. É simples, é simples. É só pegar, é só pegar. Falei, a hora que o Flamengo começar a ganhar, ele vai enfileirar títulos. O que aconteceu em 2019 para frente? Sabemos. Exclusivo. Vasco acerta a contratação de Nuno Moreira, ponta esquerda de 25 anos do Casa Pia, e jogador deve chegar sexta-feira, 21, ao Rio de Janeiro. Após um longo trabalho de paciência e convencimento da diretoria, o Cruz Maltino fechou com o atleta, que está muito animado com a chance de atuar no Gigante da Colina, e o Casa Pia, que era a parte mais difícil. O Vasco, além do valor que vai pagar por um dos 5 melhores jogadores do campeonato português na temporada, também irá quitar uma parte da dívida que o clube tem pela compra de Cleiton. A tendência é que o jogador viaje para o Brasil na sexta-feira, 21, para fazer exames e assinar o contrato com o Gigante da Colina. Após o ponta-direita Benjamin Garré, de 24 anos, que deve chegar ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20, o Gigante da Colina fecha com mais um ponta para reforçar o elenco 2025. A compra de Nuno, além de ser um jogador que o Vasco espera resposta em campo, também pode gerar uma revenda futura em cifras bem maiores, principalmente se performar no futebol brasileiro, visto que já é um atacante testado na Europa. A diretoria entende que, depois de uma imagem ruim deixada com as dívidas da gestão anterior, o clube vem mudando o panorama do Cruz Maltino no mercado e por isso conseguiu fechar com Garré e Nuno Moreira. O Vasco negocia a contratação de Bryan Palacios, do Atlético Mineiro. A diretoria vascaína conversa com o clube mineiro e tenta um empréstimo com opção de compra pelo ponta colombiano. O jogador de 22 anos chegou ao Galo em 2024 e atuou em 26 partidas na temporada passada, com 2 gols e 4 assistências. O time mineiro desembolsou cerca de 3 milhões de dólares na época para contar com o atleta. Recentemente, o Atlético Mineiro tentou envolver Palacios em um empréstimo ao Atlético PR para contratar Tomás Coelho, mas não houve acordo na época. Por fim, o Galo comprou os direitos econômicos do jogador argentino por cerca de 6 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais. A busca por atletas de velocidade que atuam pelo lado do campo é prioridade máxima para a diretoria do Vasco, que corre contra o relógio em busca de reforços no mercado. O clube já acertou com Benjamin Garré, que estava no Krylia Sovetov, da Rússia. O argentino desembarca nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A diretoria também tem um acordo encaminhado com Nuno Moreira e negocia a compra do meia-atacante com o Casa Pia, de Portugal. Há também conversas em andamento com o Alanyaspor pela contratação do atacante angolano Lloyd Augusto. A janela de transferência se encerra no dia 28 de fevereiro. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do zagueiro João Vitor, do Vasco. O nome está na pauta da cúpula do Atlético e do SIGA, Centro de Informação do Galo, há algum tempo. O GE apurou que uma proposta foi negada ao clube pelo Vasco, mas que o Galo ainda tem esperança, mesmo sabendo que o negócio é considerado difícil por questões financeiras. O principal motivo que dificulta a transação são os valores da pedida vascaína. O time carioca ainda tem uma dívida perto dos 6,5 milhões de euros com o Benfica pelo jogador. O GE apurou que a primeira investida foi na mesma época em que o rival Cruzeiro fez proposta pelo zagueiro, mas os valores não agradaram ao time vascaíno, que teria dificuldade na reposição do zagueiro e ainda não pagaria a dívida total com o time português. No entanto, o Galo trabalha com algumas cartas na manga como possibilidade para avançar por uma negociação com o zagueiro. O Vasco tem dívidas com o Atlético pelas contratações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair. Isso pode facilitar as conversas nos próximos dias. Além disso,
o atacante Bryan Palacios pode ser envolvido na negociação, já que o Vasco precisa de atacante, e o Galo estaria disposto a abrir mão do colombiano, que chegou a ser envolvido na negociação com o Atlético PR pelo atacante Coelho, mas não avançou. As características do zagueiro vão ao encontro do que o técnico Cuca quer para o elenco. Na posição, o Galo tem Lianco e Júnior Alonso como titulares. Igor Rabelo e Rômulo são opções na reserva. Bruno Fuchs deixou o clube para defender o Palmeiras. Como de praxe, oficialmente nenhuma parte comenta as conversas. A janela de transferência se fecha no dia 28 de fevereiro, próxima sexta-feira. O Vasco acertou a contratação de seu primeiro reforço para o setor ofensivo, Benjamin Garré. Longe dos holofotes do torcedor brasileiro, o ponta-canhoto de 24 anos estava no Krylia Sovetov, da Rússia, e desembarca na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro para iniciar sua trajetória no Vasco. O GE traz alguns números e curiosidades do novo reforço vascaíno. Neto de campeão do mundo. Benjamin é neto de Oscar Garré, lateral esquerdo campeão do mundo com a Argentina em 1986. El Mago fez parte do time regido por Diego Maradona e participou de 4 jogos da campanha do título da Copa do Mundo no México. Depois, Oscar chegou a seguir carreira como treinador em times como Lanús, Universidade Católica e Ferro Carril Oeste. Hoje, aos 68 anos, não trabalha mais no futebol. Seu último trabalho foi com a seleção argentina Sub-17, em 2011. Família de jogadores e ligação com o Huracan. Quando se transferiu para o Caran, em 2022, Benjamin Garré se tornou o 5º membro da família a atuar pelo clube argentino em anos diferentes. Além de seu avô, que jogou no clube na temporada 1988-1989, seu pai, Emiliano Garré, e os tios Ezequiel Garré e Leonardo Orsi, também vestiram a camisa do time. Benjamin chegou ao Huracan por empréstimo do Racing. Por lá, foram 26 jogos, com 4 gols e 1 assistência. Após o período no clube da família, o jogador acertou sua ida para a Rússia, onde passou as últimas 3 temporadas com o Krylia Sovetov. Base no Manchester City e ida polêmica para a Inglaterra. Garré iniciou suas categorias de base no Vélez Sarsfield e se transferiu ainda adolescente para o Manchester City. O clube argentino recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, TAS, e denunciou os ingleses com a alegação de que haviam quebrado as regras de transferências de atletas menores de idade, já que a ida do jogador teria acontecido quando tinha apenas 15 anos. O City alegou que Garré acertou sua ida para a Inglaterra quando já havia completado 16 anos e possuía passaporte italiano. Por envolver países da União Europeia, o regulamento permitiria o movimento livre de atletas de 16 e 17 anos. O TAS deu razão à FIFA e ao Manchester City e permitiu a transferência de Garré. Em Manchester, o jogador passou pelas categorias de base, entre 2016 e o fim de 2019, mas não chegou a atuar no time profissional. Volta para a Argentina sem brilho e com lesões. Garré voltou ao futebol argentino em janeiro de 2020, por um pedido de Diego Milito, atual presidente do Racing e que trabalhava na época como diretor de futebol. O ponta foi comprado do Manchester City por cerca de 2,5 milhões de dólares. Foram 3 temporadas na La Academia, mas sem brilho. O jogador sofreu com uma lesão grave no joelho esquerdo e que o impediu de ter sequência e o afastou dos gramados por longo período. Ao todo, somou apenas 32 jogos e 3 gols, entre 2020 e 2023. Garré revelou em entrevista à imprensa argentina que passou por um período de depressão no clube, mas recorreu à ajuda profissional para o tratamento que contribuiu para a recuperação de sua saúde mental. Após ida para o Huracan, recuperou o bom futebol e despertou o interesse do Krylia Sovetov. Melhor temporada em números na Rússia. Na Rússia, o jogador alcançou seus melhores números. Na temporada 2023-2024, Garré teve 12 participações diretas em gols, com 9 gols e 3 assistências, em 25 jogos. Ao todo, o argentino tem 58 jogos disputados em 3 temporadas, 13 gols marcados e 4 assistências com a camisa do Krylia. Por lá, chegou a vestir a camisa 10 do clube e se tornou o cobrador oficial de pênaltis do time. Na última temporada, porém, sofreu com uma queda de rendimento físico e algumas lesões musculares que o impediram de ter uma sequência maior. Em 2024-2025, soma 16 jogos, com um gol marcado.